Renato, claro que não existe uma solução mágica para enfrentar os problemas de segurança pública em todos os estados, tem particularidades que devem ser levadas em conta. Agora, nas últimas semanas, a gente tem acompanhado com uma atenção bem particular a questão na Bahia. A Thaís citou os números: 60 mortes em confrontos com policiais em setembro, e se percebe uma dificuldade do Estado, e aí o Estado com E maiúsculo, de enfrentar, entre outros aspectos, uma pulverização das facções criminosas, uma fragmentação do crime organizado. E o fato de a Bahia ser um estado há muito tempo governado pelo PT, naturalmente atrai a gestão federal, o governo federal, para essa discussão. Tem também as questões geográficas que fazem da Bahia uma peça central na rota do tráfico de drogas. Além do que foi anunciado há pouco pelo ministro Flávio Dino, o senhor entende que a reação a essa nova onda de violência na Bahia e a comunicação em torno dessas medidas têm sido adequadas? O episódio da Bahia é um verdadeiro desastre comunicacional para o governo, não tem outra palavra a ser dita, porque começa com o ex-governador e atual ministro da Casa Civil tentando fazer com que o problema não existisse, desacreditando os números. E isso, no meu ponto de vista, é o ponto de partida para o momento de questionamentos que depois o Ministério da Justiça passou a receber. Porque a história da Bahia é uma história de uma tragédia que vai sendo construída há muitos anos, não acontece agora. Ela é, em termos proporcionais, em relação à população, o estado, ano passado, onde a polícia mais matou em ocorrências, em mortes decorrentes de intervenção policial. Então, isso não é algo que aconteceu exatamente agora. O processo de contaminação das 8, 10 facções, principalmente também envolvendo a disputa entre o PCC e o Comando Vermelho, não começou esse ano, começa a partir de 2016, 2017. E por que eu chamo uma tragédia? Porque se não tivéssemos, se o ministro Rui Costa não tivesse tentado negar o óbvio, provavelmente o Ministério da Justiça poderia mostrar essas ações num outro clima, de menos enfrentamento, de menos questionamento, e menos pressionado na tentativa de garantir resultados de curto prazo. Então, o que a gente percebe aqui, eu acho que tem que deixar claro, é que esse clima de questionamento nasce de uma falha de comunicação, falha de você falar o que está sendo feito, e uma falha, e talvez revelando, inclusive, uma concepção sobre segurança pública que não é condizente com o próprio governo que anunciou em campanha uma outra abordagem para o problema. Porque, de fato, segurança pública sempre se transforma numa grande plataforma política para a extrema-direita no Brasil. Mas, na avaliação do senhor, por que o campo democrático, o campo progressista, tem historicamente essa dificuldade tão notável de dialogar, de fato, de forma aberta, com uma parcela significativa da população sobre segurança pública, que é um tema sempre muito lembrado na lista de principais preocupações da população? E se o senhor nota alguma mudança nessa dificuldade nesses últimos anos? Léo, eu diria que eu concordo com a primeira parte da sua frase, que diz que a segurança pública sempre rendeu muito voto. Segurança dá voto, mas não só para a direita, para a esquerda também. A gente deixa só ver o caso da Bahia. A reprodução em 2015, o ministro Rui Costa falou, em relação a um bairro chamado Cabula, que o policial era que nem um artilheiro na frente do gol, que tem que calcular em segundos o lugar aonde vai fazer o gol, e, no caso, atirar. Então, essa lógica de deixar a polícia fazer a limpeza social contra o traficante, contra o bandido, diante do pânico que a sociedade vive, em termos das taxas de criminalidade e violência, é uma lógica que produz votos. E nenhum candidato, em geral, tem a coragem ou a ideia de querer mudar isso. Então, eu tenho que mudar, mas de forma muito incremental e muito devagar, porque senão eu desacredito projetos políticos partidários, eu boicoto candidaturas, eu fortaleço o grupo oponente, porque muitas vezes, e o Brasil, lembrando o começo do período depois da Constituição, onde falar de direitos humanos era uma coisa importante e todo mundo reconhecia, hoje falar de direitos humanos parece defender bandido. Então, nem mesmo os políticos de esquerda têm mais coragem de fazer isso,